bom dia para você, bom dia para toda a sua família. Aqui quem fala é seu amigo Edilson Moraes e eu estou pronto para falar de esperança. Quero agradecer a você que está comigo aqui todos os dias. Muito obrigado por estar compartilhando, obrigado por estar comentando e obrigado também por clicar aí em gostei, tá certo? O like é muito importante, isso ajuda o YouTube a entender de que você está gostando do material e assim ele consegue compartilhar com mais pessoas, tá bom? Então, não esquece. Se você é inscrito, muito obrigado, seja bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever agora mesmo e não esquece de clicar aí no sininho de notificações, tá bom? Aqui está a nossa caixa de oração, onde nós estamos colocando o nome de todos aqueles que têm um pedido de oração. Aí você vai deixar aí no comentário esse pedido de oração. Pode colocar o nome das pessoas que você quer que eu coloque aqui na caixa, tá bom? Agora, se você quiser fazer um pedido de oração mais reservado, às vezes você não está com vontade de colocar aí nos comentários, você pode mandar para o meu número de WhatsApp, que é o 739-8187-3701. Será um prazer enorme orar por você, orar por sua família, orar por seus amigos, tá bom? Então mande aí ou para a caixa de oração ou para o caderno de oração, será um prazer recebê-lo. Nós estamos nos preparando, porque daqui a pouquinho a gente vai compartilhar o nome de 3 pessoas para que nós possamos orar. Essas pessoas irão receber bênçãos, mas você também. Você estará participando de uma corrente de oração que não para de crescer. O tempo todo está chegando novos nomes, novas pessoas, novas famílias e nós temos tirado um tempo especial para orar. Eu, minha esposa e os nossos filhos estamos orando. Sabe qual é o nosso maior desejo? É de que você receba a paz do Senhor. Quando nós estamos orando, pedimos, Senhor, envia a paz para essa pessoa, envia a paz do Senhor para essa família, que eles possam se tranquilizar, que eles possam confiar, possam entregar tudo em tuas mãos e eles sintam essa paz. É o nosso desejo. Eu quero orar, mas antes eu vou compartilhar com você aqui mais 3 nomes que já estão aqui no caderno de oração que nós vamos orar. Tá bom? Eu quero que você coloque aí no seu caderninho, anote aí para que você possa orar comigo durante esse dia. Você vai orar por Márcia Vita, Beatriz Monteiro e Ruth Alves Narciso, tá bom? São esses 3 nomes que você vai orar hoje. Márcia Vita, Beatriz Monteiro e Ruth Alves Narciso, tá bom? Que você possa firmar esse compromisso aí, orar por essas pessoas, elas serão abençoadas com certeza, tá bom? Eu quero neste momento orar com você. Querido Deus, muito obrigado. Obrigado por este dia. Hoje muitas pessoas ficarão em casa, não irão sair, e eu te peço, ó Deus, que enquanto estiverem em casa, possam tirar um tempo especial para orar. Um tempo especial para pedir ao Senhor, interceder por alguém e aproveitar esse dia com muita alegria, que o Senhor traga alegria para todas as famílias. Seja com essa pessoa que está orando comigo agora, Senhor, seja com ela, seja com sua família, que todos eles recebam a paz do Senhor. Abençoe a mensagem que vamos compartilhar agora e eu peço essas bênçãos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. A mensagem de esperança de hoje eu coloquei o título de Vai e não peques mais. Isso está aí em João capítulo 8, versículo 11, bem no finalzinho do versículo, Jesus diz para a mulher pecadora, diz assim, vai e não peques mais. Ela havia sido perdoada por Jesus. Os seus acusadores não condenaram ela. E Jesus disse, eu também não te condeno. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa história agora. A declaração de Jesus que diz, vai e não peques mais, é uma exortação para que a pessoa abandone sua vida de pecado. Então, a mulher pecadora, a Madalena, ela havia sido levada até Jesus por seus acusadores, pois ela havia sido acusada de ter sido apanhada em flagrante, adulterando. Então, eles disseram, pela lei de Moisés, essa mulher deve morrer. Jesus, então, ali se abaixa e começa a escrever na areia. E quando ele escreve, ele começa a colocar ali os pecados daquelas pessoas que estavam tentando condenar aquela mulher. Ele disse assim, olha, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém conseguiu fazer nada, porque estava vendo ali
que também eram dignos de serem apedrejados, dignos de serem condenados. Por isso, se afastaram e foram embora. Jesus olha para ela e diz assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? Elas disseram: não, Senhor, nenhum, ninguém. Ele disse: então eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais era um conselho de Jesus dizendo assim: olha, não volte mais a cometer os mesmos erros. Você já foi perdoada. Não cometa o mesmo erro de voltar para a escravidão do pecado. Seja livre. Eu acabo de te libertar, então aproveite. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. E todos nós devemos mostrar para todas as pessoas que nós realmente somos uma nova criatura, de que Cristo nos libertou, trouxe vida para nós e a gente precisa viver a cada dia mostrando isso para as pessoas como um testemunho pessoal, né? E também um testemunho do poder de Deus. Veja o que está escrito em Lucas capítulo 19, versículo 10. Eu quero mostrar para você aqui, se você tiver com sua Bíblia aí, abre aí para mim, em Lucas capítulo 19, versículo 10. Diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem, Jesus Cristo, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse verso retrata a mais sublime missão do Salvador Jesus. Olha que bonito, né? Isso aqui revela para nós que Jesus veio com uma missão. O verso focaliza a providência do amor de Deus e apresenta a iniciativa paternal do pastor em busca da ovelha perdida. Eu estou falando de um assunto espiritual. E eu quero muito que você, neste momento, tenha um discernimento espiritual. Que o Espírito Santo te conduza ao discernimento dessa mensagem. Olha só o que diz aqui. Ele é o nosso pastor. Quem? Jesus Cristo. Então, se Jesus Cristo é o nosso pastor, nós somos considerados suas ovelhas. Você sabe o que acontece com uma ovelha quando ela se perde? Vamos falar um pouco mais sobre isso? O verso diz que o Senhor veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Então, você é uma ovelha. O que acontece quando uma ovelha está perdida? Ela não consegue voltar. É interessante, né? Ela não consegue voltar. Ela não encontra o caminho de volta. Por quê? Por que acontece isso com a ovelha? Porque as ovelhas não têm senso de direção. As ovelhas são diferentes dos cães, dos gatos e dos pombos, que facilmente voltam para casa sozinhos. Com a ovelha é diferente. Ela sabe que está perdida, mas não consegue voltar. Talvez eu esteja falando agora para alguém que perdeu a direção, que não sabe como voltar, que até pensa que já foi longe demais e não tem mais jeito. Olha, Jesus é o pastor, você é a ovelha e a sua missão mais sublime é cuidar dessa ovelha. E o que acontece é que o pastor, ele é capaz de deixar 99 ovelhas seguras e ir em busca daquela ovelha que não sabe mais como voltar. Como eu disse, nós precisamos de discernimento espiritual. E agora eu estou falando, talvez eu esteja neste momento falando para alguém que se distanciou, que por algum motivo escolheu se distanciar. Se distanciar de quem? Da igreja, se distanciar dos irmãos da igreja e se distanciar do próprio Cristo. Se distanciou de Cristo, dos seus propósitos, da sua missão e agora não sabe mais como voltar. E eu quero dizer para você, o pastor está disposto a ir até você e fazer com que você volte seguro. Sabe por quê? Porque as ovelhas não têm senso de direção. As ovelhas são diferentes dos cães, dos gatos e dos pombos. Então, se ela não tem senso de direção, ela não consegue voltar. Ela não sabe fazer isso. Quando Jesus se dispõe a ir buscar a ovelha, ele está disposto a carregar essa ovelha no colo. Você já ouviu essa história que diz que uma pessoa olha para trás e só consegue ver 2 pegadas? E ela até pensa que está andando sozinha e, na verdade, é Jesus que está carregando ela no colo? Os passos na areia, não é isso?
Nesse momento eu estou falando para você de que não importa onde você chegou, não importa o tão longe que você tem ido ou que você está agora, o seu pastor Jesus Cristo quer trazer você de volta. Ele quer trazer você de volta para casa. Assim é o homem. O homem, ele não consegue voltar sozinho. Assim é o homem. Nós somos essas ovelhas. E assim como as ovelhas, em muitos casos, nós não conseguimos retornar. E eu quero repetir, assim é o homem. Sozinho, ele nunca consegue voltar para Deus. O homem é como uma ovelha perdida, sempre vai precisar do pastor. E por este motivo, a Bíblia compara o homem como a ovelha e Jesus como o pastor. Jesus disse certa vez, sem mim nada podeis fazer. Quando Jesus disse, nada é nada mesmo. E principalmente em questões espirituais. Muitas vezes somos inteligentes, sabidos e a gente é capaz de fazer qualquer coisa. Mas no reino espiritual, nós temos muitos contra nós. E principalmente nessa batalha entre o bem e o mal, Satanás ele nunca vai jogar de forma justa. Ele vai jogar de forma mesmo pesada. Ele vai confundir a sua mente. Ele vai tentar torná-lo, nesse momento, um revoltado contra Deus. E nessa revolta contra Deus, você se perde, se desorienta, você não sabe o que fazer, sabe por quê? Porque o inimigo de Deus, que também é o seu inimigo, está fazendo de tudo para que você não enxergue o caminho de volta. Está fazendo de tudo para que você não enxergue a estrada que está ali, bem diante dos seus olhos, que aponta para a casa de Deus, para o lugar que você deve voltar. Olha só o que diz aqui mais. Disse que um dia um homem estava muito chateado com o gato que ele tinha. Um gato que roubava o tempo todo. Um gato que não podia ver uma panela sobre o fogão, que ele subia na mesa e roubava. A oportunidade que ele tinha, ele fazia isso. E aquilo deixava o dono muito chateado, muito revoltado. Os vizinhos já haviam reclamado desse gato. E ele disse, olha, a primeira oportunidade que eu tiver, eu vou me livrar desse gato. Sabe o que ele fez? Um dia o trem ia passando bem próximo à sua casa e parou. Ele então aproveitou, colocou o gato no saco, amarrou a boca do saco, correu até um vagão do trem e jogou o gato lá dentro. E o trem levou o gato embora. Sabe o que acontece? Uma semana depois, o gato estava de volta. Uma semana depois, o gato estava lá, no mesmo bairro, na mesma casa. O gato tem senso de direção, mas as ovelhas não têm senso de direção. Eu tenho um amigo chamado seu Manuel Lima, um grande evangelista. Ele contou para nós uma história de que havia um sapo que ficava o tempo todo no quintal da casa dele. E ele deixou lá esse sapo ia e vinha e já era quase um membro da família. Esse sapo passou muito tempo lá, até que um dia o seu Manuel resolveu tirar esse sapo de lá do quintal. As pessoas estavam se assustando com ele e estava ficando já inconveniente. Então ele pegou o sapo, atravessou a rua, foi até a beira de um lago e colocou o sapo lá. E ele voltou para casa. No dia seguinte, ele foi no quintal e teve uma grande surpresa. Quem estava lá? Sim, o senhor sapo estava lá. Voltou. O sapo tem senso de direção, mas a ovelha não tem. Olha só o que diz aqui, olha. O ser humano não é como o cão, pombo ou gato. O ser humano é como a ovelha perdida. Se Deus fosse esperar que a iniciativa de regenerar-se partisse do próprio homem, seria impossível a realidade de nossa salvação. Isso é sério, né? É sério, sai do interessante para o sério. Por isso, ele tomou a iniciativa e veio chamar e buscar o perdido de volta ao redil. Nós somos seres humanos e como seres humanos somos falhos. A nossa tendência sempre é o erro. A nossa tendência sempre é ao pecado. E é por isso que nós precisamos muito do auxílio de Cristo,
o verdadeiro pastor, o pastor da ovelha, porque sem ele a gente não vai conseguir tomar a decisão de estar com esse pastor. Aqui está dizendo, olha, se Deus fosse esperar que a iniciativa de regenerar-se partisse do próprio homem, seria impossível a realidade de nossa salvação. Você já ouviu um versículo que diz bem assim, olha, Deus nos amou primeiro. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Isso significa que a iniciativa sempre é de Cristo. Sempre é de Cristo, sempre é de Deus. Jesus sempre toma a frente, ele sempre faz primeiro para que nós possamos então imitá-lo. Jesus se batizou, embora não precisasse, mas ele queria que nós aprendêssemos. Jesus guardou o sábado, isso para que nós pudéssemos também seguir esse modelo. Jesus, ele dividiu o pão com o necessitado, ele curou os cegos, ele fez com que as pessoas pudessem entender que Deus é amor, tudo para que nós pudéssemos seguir esses passos. Ele sempre faz primeiro. Ele chegou até a cruz do Calvário para que nós pudéssemos entender que o seu amor é um amor incondicional. Mas ainda assim, nós temos uma dificuldade de aceitá-lo. O ser humano rejeita com muita facilidade a obra de Deus para ele. O ser humano tem uma facilidade muito grande de rejeitar os planos de Deus. Sabe por quê? Porque o inimigo de Deus, que também é o seu inimigo, tenta o tempo todo, no grande conflito, passar a impressão de que Deus é ruim para você. De que a vida espiritual para você não é boa. De que com Deus não dá certo. Então, eu quero dizer outra coisa, não importa para Deus, o divino pastor, quão longe fomos, ou quão profundamente caímos, ou quão mal nos tornamos, ele tem o remédio para todos os males humanos. A nossa esperança é Jesus. Aqui diz, Cristo foi acusado muitas vezes pelo fato de ser amigo de pecadores. Ele nunca negou que não era. Sua resposta confundia seus acusadores. Para isto eu vim, dizia ele. É a minha missão. Não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. João capítulo 12, versículo 47. Jesus Cristo nunca despediu a alma que o buscava, sedenta de perdão. Através desse perdão, eles sabiam que receberiam cura e paz, por isso o Senhor não os rejeitava. Com um manto de misericórdia e compreensão, envolvia o filho pródigo no caminho do arrependimento para lhes dizer, perdoados são os teus pecados. Façamos festa, porque o filho perdido foi resgatado. Louvado seja Deus. Que bênção, né? Como Jesus é bom para nós. Como Jesus é especial. Ele realmente é o nosso pastor. E como ovelhas, estamos agora neste momento, talvez, vamos dizer assim, talvez muitos de nós estamos desorientados agora. Talvez eu esteja falando para alguém que está me ouvindo agora que está desorientado, que não consegue voltar, que pensou que havia se arrependido, mas na verdade está vivendo remorso. O remorso não faz com que você mude de atitude. O remorso, ele só faz você ficar triste por estar cometendo o pecado. Mas Cristo quer muito que você se arrependa de verdade, para que haja uma mudança, para que você mude o rumo, para que você consiga aceitá-lo, carregar você no colo. O perdão é divino. Deus está sempre disposto a nos perdoar. Nós, seres humanos, temos dificuldade de nos perdoar. E muitas vezes achamos que o Senhor não nos quer mais. Achamos até que o Senhor não nos ama mais. Achamos até que cometemos pecados tão grandes que seria impossível ser perdoados. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Sabe, enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há porta aberta. Enquanto essa porta estiver aberta, você recebe graça. E a graça de Cristo, essa graça é salvadora. Essa graça transforma. Não rejeite o convite de Cristo que Ele neste momento faz para você. E talvez você não esteja passando por nada disso que eu acabei de falar.
Mas você precisa então compartilhar essa mensagem com outra pessoa, porque talvez ao seu lado está alguém neste momento como ovelha. Ovelha perdida, desorientada, que não sabe como voltar. Mas se ela souber que ela tem um pastor que pode ajudá-la, eu com certeza posso afirmar, esse pastor ouvirá o clamor dela e vai buscá-la. Porque as outras estão seguras, mas ela está correndo perigo e o Senhor faz questão de salvá-la. Você sabe o valor que você tem? Você já tentou medir o valor que você tem? Bem, talvez alguém tenha dito que você não vale nada. Você deve dizer para a pessoa, eu valho sim, eu tenho muito valor. O sangue de Cristo foi o preço pago no Calvário por mim. Você é valioso, você é valiosa. Nunca permita, não permita de maneira nenhuma que alguém diga que você não tem valor, que você não vale nada, porque essa pessoa está redondamente enganada. Porque para Cristo você é pedra preciosa. Para Cristo Ele deixou tudo para vir resgatar você, para vir resgatar a mim, para vir buscar o ser humano, para habitar com Ele brevemente nas mansões celestiais. Que Deus continue te abençoando, que Deus abençoe você e a sua família. Que neste dia você encontre razões, motivos para continuar confiando nesse pastor, esse pastor verdadeiro, esse pastor especial, esse pastor que não é mercenário, esse pastor que não trabalha com dinheiro para resgatar a sua esperança, esse pastor que não precisa fazer com que outras pessoas duvidem para que ele se manifeste. Ele só precisa de que você acredite, de que você permita que ele faça a obra. Faça a obra nesse momento, permitindo a Deus que alcance você, que transforme sua vida, que possa mudar a vida até das pessoas que estão ao seu redor. Eu agradeço muito por sua atenção e eu quero convidar você para uma oração toda especial. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pelas bênçãos. Muito obrigado por essa mensagem de esperança. Muito obrigado porque neste momento nós temos a certeza de que podemos confiar em Ti. O Senhor é o nosso pastor. Como ovelhas, muitas vezes estamos desorientados, perdidos, sem saber como voltar. Mas o Senhor se dispõe, se disponibiliza, se oferece para ir até nós, nos encontrar e nos trazer no colo. Neste momento, Senhor Deus, traz no colo quem está neste momento, ó Pai, se sentindo perdido. Quem neste momento está se sentindo, desorientado e não sabe encontrar o caminho de volta. Eu peço neste momento, Senhor Deus, vá até essa pessoa, segura na mão dela e faz com que ela possa entender que agora ela pode voltar para casa. Que ela se perdoe, que ela ofereça o perdão, que ela se livre do remorso e neste momento passe a viver uma experiência verdadeira e real com o Senhor. Uma experiência real de arrependimento e que se entregue novamente ao Senhor e possa viver em paz. Porque é o que essa pessoa precisa, viver em paz. Ela precisa dormir, ela precisa acordar de manhã disposta, ela precisa voltar às suas atividades, ela precisa voltar para o seu departamento, ela precisa voltar para a sua igreja, ela precisa voltar para o convívio com os seus irmãos, ela precisa dizer sim para Cristo, se necessário for ser rebatizada, mas que essa pessoa possa tomar a decisão de voltar e viver contigo para sempre. E eu desejo neste momento, Deus, seja com essa pessoa que está orando comigo agora, seja com ela e com sua família, que eles confiem no Senhor plenamente, porque o Senhor as ama. E eu peço essas bênçãos ao Senhor, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Muito obrigado por sua atenção. Não esquece de deixar o like, não esquece de compartilhar. Não esquece de mandar o seu pedido de oração para a gente colocar aqui na nossa caixa de oração. Não esquece de mandar o seu nome, o seu pedido para a gente colocar aqui no nosso caderno de oração através do meu número de WhatsApp, que é o 739-8187-3701. Não esquece também que amanhã a gente tem um novo encontro e eu estou aqui esperando você. Que Deus te abençoe e até amanhã, se o nosso bom Deus nos permitir. Tchau, tchau.